A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez, nós aqui estamos no canal Interview Transformative, com um convidado aqui ilustre, conhecido aí do grande público, né, aqui a nível de Brasil, cantor Juan Pablo. Como é que você está, meu amigo? Tudo certo? Tudo bem, Manuel? Tudo bem? Cada um dos integrantes aí do canal, o pessoal que é inscrito no seu canal. Para mim, antes de mais nada, quero dizer que é uma honra poder estar participando desse momento e compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, né? Como você mencionou, eu fui campeão do quadro Quem Sabe Canta, do programa Raul Gil. Então, foi um programa que foi exibido em rede nacional e graças a Deus, esse programa repercutiu bastante. Também tive participações aí no Máquina da Fama com a Patrícia Bravanel, programa piloto no Ratinho, é, filiadas do SBT aqui em Santa Catarina, filiadas da Rede Globo em Pernambuco e afins. Então, já vem aí há um tempo nas mídias aí do nosso Brasil. A honra é nossa, né, de poder receber você aqui, né? Eu sei que a tua agenda é bem corrida, né? Bastante trabalhos, bastante projetos, né? Você tem aí. E que bom que deu certo, né? Para nós poder trocar esse bate-papo aqui. Eu creio que vai ser muito edificante para aqueles que vão estar assistindo, né? Para poder passar um pouco da tua experiência, né? Aquilo que Deus fez e continua fazendo na tua vida aí, né? Vai ser de grande serventia aí para aqueles que vão assistir aí. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para a galera aí curtir, né? Deixar o like, que é muito importante para o canal, né? Compartilhar, divulgar, para que todos possam aí assistir, né, e ser transformado aí por esse bate-papo que nós vamos ter aqui com o cantor. Vamos lá então, Juan. Bora lá. Eu quero... Vamos começar. Eu sempre, todos os convidados aqui que a gente chama aqui, a gente parte do princípio, né? Porque a Uhum. gente sempre tem uma ideia e eu sempre tenho falado isso aqui. Já até virou padrão isso aqui, né, para nós. Mas é importante. A gente parte de um princípio porque a ideia de quem está vendo você cantar, de quem está vendo você pregar, ministrar, seja louvor, seja palavra, eles têm só aquela ideia daquele momento, aquele teu melhor momento, né? Você está pregando, a igreja está te assistindo, um monte de gente. Só que eles não sabem, né? Como que foi o teu começo, né? Como que se iniciou tudo lá atrás, como é que você, né, deu os primeiros passos no ministério, né? Então a gente vai perguntando aqui algumas coisas para você, para a gente saber um pouquinho da tua história, da tua caminhada com Deus aí, né? Como que você descobriu, né, esse dom, esse talento para cantar, né, para pregar aí? Pode compartilhar com nós aí? Com certeza, né? Na verdade, assim, desde que eu nasci, eu sempre gostei muito de música. O meu pai, ele trabalhava com abertura de eventos, então eu sempre tive muito esse contato com shows, com palco, microfone. Inclusive, eu sempre conto uma história de que o pai tinha um microfone da Sennheiser, um microfone top, que ele usava para fazer as locuções. E eu fui pegar uma vez para brincar, eu era pequenininho, deixei o microfone cair e quebrei o microfone dele. Então, eu sempre conto quando o pessoal pergunta, né, de como começou. Então, para ilustrar realmente que eu sempre tive, podemos dizer que imerso nesse meio artístico, né? Então, desde pequenininho já acompanhava shows, sou evangélico, né? Então, estava ali no meio dos louvores sempre. Então, já tinha essa linhagem, esse direcionamento. Sempre gostei muito de música. Mas eu fui realmente descobrir que eu tinha aptidão para cantar e que era realmente aquilo que eu queria para minha vida quando eu tinha 10 anos de idade, 9 para 10 anos, assistindo um vídeo de arrancada de tratores que tem aqui na minha cidade, em Turvo. E no fundo musical desse vídeo tinha a música Conte Partirò, de Andrea Bocelli, que é uma música italiana, muito conhecida por quem ama música italiana, por quem conhece e curte o estilo de música clássica. E eu gostei muito daquela música, me apaixonei por aquela música e pedi para a mãe imprimir a letra para mim. E em questão de, o quê? 10 minutos eu comecei a cantar a música, só que ela era em italiano e nunca tinha escutado ninguém falar, nunca tive nenhum tipo de contato assim com outras línguas, né? Eu tinha 10 anos apenas e comecei a cantar exatamente como era a pronúncia, as palavras, o jeito, né, o estilo de cantar, porque quem acompanha a música clássica sabe que você tem todo um jeito diferente, uma postura laríngea diferente. Eu não tinha técnica nenhuma, mas ainda assim eu consegui cantar de um modo bem parecido ali com o Andrea Bocelli, né? E ali despertou a atenção dos meus pais, eu comecei a curtir ainda mais a música, comecei a fazer aula de canto e as coisas foram desenvolvendo, posso dizer que automaticamente, mas sempre tendo o direcionamento de Deus, né? E isso, inclusive, é muito importante para quem está começando no ministério. Eu acredito que muitas pessoas têm um chamado, muitas pessoas elas realmente têm uma promessa da parte de Deus,
mas a gente tem que sempre ponderar aquilo que Deus quer para o momento. Talvez se eu tivesse começado com 8 anos de idade, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Talvez se eu tivesse começado depois, a mesma coisa, porque a gente não pode nem antecipar, nem retardar aquilo que Deus já preparou para a nossa vida, né? E aí vem a parte da sua conexão, da minha conexão com Deus. Quando a gente está realmente conectado com Deus, vivendo a vontade de Deus, as coisas elas começam a fluir na nossa vida. E essa era uma realidade que era vivida pelos meus pais, e mesmo eu tendo apenas 10 anos de idade, já era algo que eu vivia também. Eu sempre comento que nós não éramos apenas aqueles cristãos esquenta-banco da igreja, né? Eu sou uma pessoa um pouco firme nas minhas falas, né? Eu acredito que a gente precisa ser realmente um cristão de verdade, que vive a palavra, que vive aquilo que prega e que realmente é testemunho de Jesus Cristo aqui na Terra. E através disso, Deus foi abrindo as portas, direcionando. Nunca fiz nada sem estar debaixo de uma cobertura espiritual, pastoral. Nunca fiz nada sem estar debaixo, principalmente da mão de Deus, porque eu acredito que isso faz toda a diferença para aquilo que a gente quer para as nossas vidas. E através disso, Deus foi, então, abrindo as portas e eu consegui chegar nos lugares onde eu cheguei, tudo sempre estando debaixo das mãos de Deus. Então, com 10 anos, você descobriu, né, esse dom, né? Exatamente. Para música. E daí, em seguida, já tu fez idiomas, aula de idiomas, assim, ou não? Então, na verdade, eu comecei com até o contato assim, com alguma outra língua no inglês que a gente aprende na escola. Né? Nunca cheguei a fazer assim aula de italiano ou de espanhol. Para você ter uma ideia, eu canto em 8 idiomas, mas eu só falo português. Eu fiz curso de inglês, mas eu não me considero uma pessoa fluente. Né? Eu acho que para você ser fluente, você tem que ali dominar algumas coisas a mais. E é muito importante, né, principalmente a questão do intercâmbio, que foi uma coisa que eu ainda não fiz, tenho desejo no meu coração de realizar. Mas eu fiz um curso só de inglês. Então, assim, as outras línguas que a gente cantava, principalmente no programa do Raul Gil, quem acompanhou, né, viu cantar em inglês, espanhol, francês, se eu não me engano, foram essas 3 línguas, e o italiano, né, que foi o ápice, né, a maioria das músicas cantadas em italiano. Mas nunca cheguei a fazer nenhum curso dessas línguas. Então você foi no programa só na cara e na coragem e no dom mesmo. Com certeza. Foi, na verdade, o que eu fazia, né? Olha só, olha Eu só. sempre fui muito rápido para pegar a questão de pronúncia. Por exemplo, a questão do italiano, né? Eu nunca tinha escutado ninguém cantar, ouvi 2, 3 vezes, em 10 minutos estava replicando exatamente aquela língua ali com a pronúncia. E então, realmente essa é uma parte mais de dom, né? Eu acredito que é algo que Deus me entregou, assim, de ter essa facilidade, esse feeling para pegar a língua. Por exemplo, uma das línguas mais difíceis que eu já cantei foi o alemão. Para mim foi um desafio e sem entender nada, assim, né? Vamos dizer que eu entendo aquilo que está escrito na música, né? Isso é um ponto muito importante. Quando a gente ia no programa do Raul Gil, como eram músicas que não eram cristãs, eu sempre prezava muito naquilo que a letra dizia. Né? Nunca cantei algo que iria contra a minha fé, porque eu acredito que se você é cristão, você não pode deixar Deus de lado por causa do sucesso, não pode deixar Deus de lado por causa do dinheiro, da fama, do que seja, né? A gente não pode deixar Deus de lado. Então eu tinha um critério muito rigoroso quanto a letras. Teve muitas músicas que as pessoas pediram para a gente cantar e eu não cantava porque eu julguei aquela letra de um modo assim que eu achava que não era coerente com aquilo que eu vivia, né? Então, assim, até pela questão de interpretação, eu ia ali, pegava a tradução das músicas e tal. Mas, assim, por exemplo, do alemão, as únicas palavras que eu sei falar em alemão são a letra daquela música ali, né? Então, nunca cheguei a fazer uma aula de línguas, assim, específica com relação àquilo que eu cantava. Realmente, no tapa, né, na cara e na coragem. Que legal, meu. Eu tô impressionado de ouvir, porque para quem estava assistindo, pelo menos para mim, né? Eu já imaginava, meu, esses cantores aí dominam, né, essa língua aí, né? Porque vocês se expressavam muito bem, né? Apesar de eu não entender, né, italiano, nada, né? Mas os jurados que estavam lá para julgar, né? Sim. Então, se vocês ganharam ali, meu, foi muito show de bola. Foi muito legal mesmo. Dom puro, né? Dom Com puro mesmo, certeza. de Deus. E aí a gente Legal. Mas, você vai aperfeiçoando isso, né? Deus ele entrega e a gente vai aperfeiçoando, vai moldando, né? Mas a gente tem que ter sempre isso em vista, né? Como eu falei ali antes, a gente sempre trazia a questão de leitura das letras, e isso inclusive influencia muito
na questão da interpretação, né? Para quem, né, tá aí planejando cantar músicas em outro idioma, é muito importante você saber a letra em português para você conseguir interpretar aquilo que você está cantando, né? Porque você traz vida para a música, né? E isso é um ponto muito importante, seja para o gospel, seja para qualquer outro estilo, você tem que transmitir algo com aquilo que você está cantando. Verdade. Vamos lá, já que aproveitando que nós já falamos do programa ali, né, que vocês participaram, foi no ano de 2017, isso, né? Isso. Então, a gente Não, na verdade vocês ganharam, né? Vocês ganharam em Isso. 2017. Começou em 2016, que foi a primeira temporada. Quando entrei a primeira temporada, já era um esquema diferente, era por semanas, né? Então, entrei, quando eu estava na minha primeira semana, a ganhadora já estava ali na 11ª semana, se eu não me engano. Então, eu cheguei a 9 semanas, ela completou as 20 que precisava para ser campeã, aí ela venceu a primeira temporada. Só que a gente participou da segunda temporada também. Aí a segunda temporada veio num esquema diferente. Você tinha que ir passando, né, as 5 semanas sem ser eliminado. Conseguimos passar ali as 5 semanas, e aí depois vinha a fase classificatória, né? Oitavas de final, quarta de final. Quem gosta de futebol sabe como é que é o esquema direitinho, até chegar na final, tinha ali os 5 participantes. E na final foi muito bom, porque assim, foi um momento memorável e marcante na minha vida, porque eram 5 jurados e recebi 10 dos 5 jurados. Então foi realmente assim algo muito bom, algo que marcou a minha vida, marcou a minha história com certeza. E é um momento assim memorável e de muito aprendizado também, né? Nós estamos falando, né, como é que é, de trás para frente da história, né? Nós vamos começar ali da onde que partiu, né, a ideia de participar do programa, tudo. Mas eu lembro que vocês fizeram o Moacir Franco chorar muito, né, numa apresentação de vocês, né? Sim, teve a canção Canto Della Terra, que foi uma Canto das Della Terra, essa foi a mesmo. que tocou realmente o Moacir. Inclusive, ele sempre falava dessa canção, né? Sempre elogiou muito. Então vamos lá. Como é que foi a ideia assim de você fazer uma dupla, né, uma parceria com o De Lázari, né? Era Isso. Juan Pablo De Lázari, né? Como é que surgiu essa ideia assim? Foi partir de você, dele? Como é que foi para vocês se juntar e vocês se uniram para cantar no programa ou para cantar antes do programa em algum lugar? Então, na verdade, essa história ela é um tanto quanto curiosa. Antes de. Vou dar uma pincelada para não ficar muito extenso, né? Sim. Antes de cantar no programa do Raul Gil, eu participei do programa Máquina da Fama. Quando Máquina da Fama estava quase indo para o ar, faltava ali acho que uma semana mais ou menos, a produção do Raul Gil entrou em contato comigo, porque eles tinham o meu material, porque eu já tinha participado do SBT Santa Catarina. Então eles tinham o meu material lá. E aí eles falaram, poxa, a gente queria alguém que canta música clássica, tal, e a gente conhece teu trabalho, gostamos bastante, tal. E aí, a única questão que seria o empecilho é porque eu já estava no programa Máquina da Fama, então já estava para ir para o ar. Então aí a gente explicou para eles, né, para a produção do Raul Gil, e o que aconteceu? As duas produções ali entraram em contato, porque o Raul queria que eu entrasse antes de ser colocado o programa gravado do Máquina da Fama no ar. Mas aí não deu certo, e aí eu tive que escolher. Ou eu participava do Máquina da Fama, né, com aquele que já estava gravado, ou eu ia para o Raul Gil. E aí, como a gente já tinha feito a gravação, e aí entra muito também o princípio de honra, que é uma coisa que eu prezo muito como cristão, conversei com meus pais e a gente preferiu dar sequência àquilo que a gente já tinha feito, que era o programa Máquina da Fama, até para honrar eles, né? Que foi aí o primeiro convite, foi feito por eles. Participamos, mas a gente ficou tipo assim: agora o pessoal do Raul não vai chamar mais, né? Porque a gente disse que não, ia deixar entrar o programa do Máquina da Fama no ar. E aí deu certo que foi pro ar o programa do Máquina da Fama, e uma semana depois a produção do Raul liga pra gente de novo, ligou pra mim aqui em casa, e aí eles falaram, tem um menino lá do Rio Grande do Sul, ele também canta música clássica. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha participado do programa do Celso Portiolli também. Então aí a ideia partiu da produção do Raul Gil, de unir a dupla, como ele já tinha o material dos dois. Pra você ter uma ideia, a gente foi se conhecer mesmo a 4 dias da primeira gravação. Então a gente começou a ensaiar ali 3 dias antes, a gente nunca tinha cantado junto, nada. Então realmente aí, né, a parte dos planos e dos projetos de Deus que nos direcionou para essa dupla, né? Hoje o Vitor De Lázari segue carreira solo e eu também sigo carreira solo, né? Sempre tive a linhagem do gospel, isso é muito importante de
de ressaltar, mesmo nos tempos do programa do Raul Gil, eu aprendi a cantar com a música clássica, mas como um cristão, a minha essência sempre foi a música gospel. Inclusive, era um desejo do meu coração ter entrado no Raul com a música gospel. Porém, já tinha um participante que cantava música gospel, que era o Júnior Félix. Então, aí a gente acabou optando pelo estilo de música clássica também, para não ter esse conflito, né? Não acredito também que a produção não liberaria dois artistas do mesmo gênero ali. Então, a gente ficou com a parte de música clássica, né? E assim surgiu a dupla. Que legal. Então foi o SBT que uniu. Eles montaram a dupla para ser vencedor. Basicamente, né? Basicamente isso. Foi. Mas isso mostra, né? Em 4 dias vocês se conheceram, né? E começaram a ensaiar o quão bom vocês são, né? Com, né? O talento que vocês têm, tudo, né? Para pegar rápido assim, né? E já participar de um programa a nível, né? Nível de Brasil aí, um dos programas mais fortes que tem, né? Na televisão. Muito legal. Vamos lá. No início, vamos dizer assim, você, a partir dos 10 anos, virou a chave ali, né? Que você entendeu que tinha o talento para música. E a partir dos 10 anos, você já começou a cantar pelas igrejas. Daí, tipo, vamos tirar o programa, né? Você já Isso. começou a louvar nas igrejas. Isso, desde o período ali que eu realmente comecei a pegar um gosto mais profissional pela música, já surgiram ali as apresentações nas igrejas, né? Louvores, eventos das igrejas, então vinham os convites, e uma coisa foi levando a outra, né? Porque eu fazia em paralelo as igrejas e em paralelo eventos de prefeitura, com música clássica, às vezes com música gospel também, então eu tinha essas duas linhagens e que foi depois, posteriormente, se consolidar com o programa Raul Gil. Mas realmente, quando tudo começou, foi aprendendo com a música clássica, mas trabalhando nas igrejas, principalmente. Então, hoje faz assim, quanto tempo que você já exerce o seu ministério? Fazem 10 anos já. Tenho 10 20 anos. anos, tenho 10 20 anos anos de da idade, idade. 20 anos, né? 20 anos você tem. Que legal. Qual foi, assim, no início, Juan, a maior dificuldade que você enfrentou, assim, falando, né, da área do louvor, né, no ministério teu? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou, assim, no começo, né? Porque, que nem eu falei, né, as pessoas, elas veem o teu melhor momento, né, o momento que você está lá tranquilo, mas ninguém conhece como é que foi o começo, ninguém sabe como é que foi a tua história lá do começo, né, como é que foi abrindo as portas, como é que Deus foi te projetando. Então, essa é uma questão que, na verdade, ela perdura na vida de muitos artistas, né, de muitos cristãos que querem começar, que querem ingressar aí na parte de louvor, e também do pessoal que curte estilos de música e quer viver da música, né? Qual que é o grande problema? É a questão do espaço e da visibilidade. Quando você começa, você não tem tanta visibilidade assim, né? Então, as pessoas não acreditam tanto no teu trabalho, elas não dão tanto crédito para aquilo que você faz. Então aí você precisa lidar com isso, né, e entender que as coisas elas fluem como numa escada, né? Tem um ditado que diz que Deus ele não trabalha com elevador, Deus ele trabalha com escadas. Então a gente precisa subir cada degrau, né, cada etapa para chegar aonde Deus quer. E eu acredito que essa é não só a minha, mas a maior dificuldade de todo e qualquer artista, em todo e qualquer gênero musical, e principalmente na igreja, porque o meio gospel ele é um meio muito consolidado no que tange artistas aqui no Brasil. A gente tem hoje aí muitos cantores que eles fazem muito sucesso e aonde eles vão eles arrastam multidões, né? Então para você conseguir ter um espaço mediante a isso, é um pouco difícil, é trabalhoso, você tem que ter paciência e tem que ter muito empenho, né? Realmente a vida do músico, ela não é para pessoas que não têm fé. Você precisa ter muita fé e precisa ter muita dedicação, principalmente quando você tem que conciliar a música com algum outro tipo de trabalho, que não foi o meu caso, porque eu comecei cedo, né? Então eu consegui realmente ter um foco só na música, e as coisas foram acontecendo, né? Muito também pela questão das promessas de Deus, sempre vivendo debaixo dos direcionamentos de Deus. Então, eu nunca tive essa questão de ter que conciliar duas coisas em paralelo ao mesmo tempo. Mas para a maioria das pessoas acontece de uma maneira diferente, né? Então, você tem que ter muita dedicação, tem que ter empenho, tem que ter fé, porque vão ter os altos e os baixos. E você falou algo muito interessante, né? As pessoas elas vão ver aquele momento seu ali no altar, aquele momento no palco,
Mas ali, você nem sempre vai estar transmitindo a realidade que você está vivendo no seu ministério, né? Às vezes você vai estar ali subindo no palco, as pessoas pensam que você está ganhando ali 10, 20, 30 mil reais para estar ali, mas a verdade é muito diferente disso, né? Ela é o oposto disso. Então as pessoas, elas não têm isso em mente, e muito porque a maioria das pessoas que vai ali para te acompanhar, seja, né, num culto, vamos citar um culto, a maioria das pessoas que está num culto, elas não têm ciência de como funciona, né, o meio do louvor. E a maioria das pessoas que estão aí nas festas, elas estão ali para se divertir, então elas criam uma imagem, né, do artista daquilo que elas veem na hora. Tem até uma música, se eu não me engano, que é do Samuel Mariano, que diz, né, o momento pode até sumir da memória, mas há um Deus do céu que não esquece a tua história, acho que é uma coisa assim. Então, a gente tem que ter isso em mente. As pessoas, elas vão ver aquele momento ali. Aí você precisa lidar com isso administrando para entender. Poxa, quem me colocou aqui foi Deus, né? Então, se eu estou aqui é porque eu realmente preciso nesse momento estar exatamente aqui, é a vontade de Deus para minha vida, e as coisas vão fluir conforme Deus quer. E foi graças a isso que eu consegui vencer essa que para mim, e acredito que para grande parte aí dos cantores, é a maior dificuldade, que é a questão da visibilidade e do espaço. Visibilidade do espaço, né? Correto. Legal. E você atualmente você exerce o Ministério de Itinerante? Sim, hoje a gente trabalha aí com ministrações, né, pregações e com louvor. Tanto em igrejas, eu estou agora com um novo projeto que é o Show Um Novo Tempo, voltado para prefeituras, eventos de Páscoa, Natal, aniversário das cidades, né? Principalmente voltado para os municípios, mas que também é um cronograma, um roteiro de louvores que cabe para as igrejas, né? E junto com a minha banda, com o pessoal que trabalha aí na produção dos meus conteúdos, a gente pensou em justamente fazer isso para agregar a todos os públicos. E eu acredito que esse é um ponto que vale a gente ressaltar, né? Muito importante para quem está começando no gospel é você ter essa ideia de que a igreja, você tem um tipo de estilo, digamos assim, você tem uma mensagem que você carrega na igreja, que você usa na igreja, um estilo de música que você canta na igreja. Porém, quando você vai para um evento aberto de prefeitura, ali você tem que enxergar aquele momento como se fosse realmente um mar. E você vai lançar a rede para pescar almas ali, né? Então, você tem que criar estratégias como um músico, pensar como um músico, não somente como adorador, e isso é muito importante de ressaltar. Você tem que ver como um adorador, mas também tem que ver o lado profissional, porque senão você vai ficar para trás, você não vai alcançar os planos de Deus para sua vida. E, da mesma maneira, se você pende muito para o lado profissional, você esquece de ser um adorador. Então, você tem que ter um equilíbrio, ponderando tudo e entender que a sua roupagem musical na igreja ela vai ser uma e a sua roupagem musical para eventos de prefeitura ela é outra. E eu tive muita felicidade com esse projeto Um Novo Tempo, de a gente montar um repertório que ele atende tanto as igrejas quanto as prefeituras. Mas quando a gente fala assim em repertório, as pessoas têm aquela ideia de algo muito preso, algo que não é fluido, que não vem do Espírito Santo. Mas na verdade foi muito pelo contrário, né? Eu orei muito para chegar nessas canções que a gente colocou ali. Tem canções autorais, inclusive depois a gente pode falar um pouquinho sobre. Tem projeto aí que já vai estar saindo do forno, né? Então a gente está trabalhando bastante em cima deles. E é um projeto realmente assim, o Show Um Novo Tempo, ele veio com muita felicidade assim para agregar a todas as pessoas. Tanto aquelas pessoas que não conhecem a palavra, que precisam de Deus, que precisam de uma mensagem de esperança, de vida, de amor, de paz, de justiça, que é algo que hoje, nos nossos tempos atuais, está bem escasso, né? A gente vê muita pregação sobre graça e pouca pregação sobre justiça, mas a gente tem que entender que a verdade também converte, né? A verdade, na verdade, é responsável pela conversão verdadeira das pessoas, porque Pedro, ele não aliviava o seu discurso, ele pregava aquilo que Jesus falava, Paulo da mesma maneira, e hoje a gente tem um evangelho muito, muito vazio desse tipo de conteúdo. Então, eu posso dizer que é um trabalho preparado tanto para pessoas que conhecem a palavra, quanto para quem não conhece a palavra. E isso é muito interessante para quem tá começando, poder analisar e montar o seu repertório, né, para atender a toda essa demanda de pessoas. Que legal, que legal. Eu fico feliz quando eu vejo, né,
um jovem que nem você, por exemplo, de 20 anos de idade, com essa mentalidade já bem madura, né? Porque muitos aí estão pegando um outro caminho, né? Nem você falou ali, por exemplo, na escolha de uma música. Eles não procuram a música cristocêntrica, né? Eles procuram mais aquela música antropocêntrica, né? Que engrandece o homem, né? Quando é totalmente o contrário, né? Então a gente precisa exaltar Deus, glorificar Deus, né? Através dos louvores, através da pregação da palavra. E quando a gente vê, né, um jovem que nem você, que eu falei aqui, 20 anos de idade, com essa mentalidade, né? Ainda há esperança aí para o nosso Brasil, Com para nossa certeza, com geração que está certeza. vindo, a nossa geração nova que está vindo aí, né? Apesar de eu ser novo também, né? Só tenho a aparência um pouquinho de velho, mas sou novo, sou bem novo também. Mas vamos lá. Então, deixa eu só fazer uma pergunta para você aqui, entre parênteses. Você tem desejo de vir com esse projeto aqui para Joinville? Com certeza, né? Inclusive, a gente tá. Se você entrar ali no meu Instagram, tem ali nos destaques, tem ali a parte do show Um Novo Tempo. E é um desejo do meu coração, né? Tá alcançando o máximo de prefeituras possíveis, principalmente o trabalho em prefeituras. Porque eu entendo que ali é onde você vai ter um maior alcance de vidas, de almas, de pessoas, né? E como eu mencionei, ele é um show. A gente fala show, mas é basicamente um culto em forma de adoração que a gente transmite para as pessoas. Mas na linguagem popular, ele é um show que ele atende a todas as pessoas, mas algo muito importante que você falou agora, né? A questão das músicas. Nenhuma das canções que fazem parte desse repertório são antropocêntricas, né? Falando acerca do homem, né? Ela sempre tem um foco na vida do ser humano com Deus. Sempre tem um foco de adorar, de exaltar Deus, de transmitir a imagem de quem Deus é e daquilo que ele pode fazer na vida das pessoas. Eu acredito que é exatamente isso que salva, que transforma a vida das pessoas. Porque quando você traz algo antropocentrista, você, querendo ou não, você pode até ganhar muitas almas, mas você vai ter almas em quantidade e em baixa qualidade, porque são pessoas que vão estar ali acreditando num evangelho de um Deus que só faz, só faz, só faz, e vão Vai ser pessoas que reclamar. não vão se entregar por completo e não vão ser transformadas por completo por Deus. E a mensagem ela tem que ser transmitida de uma forma completamente diferente. Ao meu ver, em concordância com aquilo que você falou, a gente precisa trazer e resgatar o valor realmente das canções cristocêntricas, das pregações cristocêntricas, trazendo quem Jesus é e o que ele pode fazer. Porque o evangelho ele não diz respeito a mim, não diz respeito a você, não diz respeito às pessoas. O evangelho ele diz respeito a Jesus Cristo, a identidade de Cristo e a identidade do ser humano em Jesus Cristo. Né? E esse é um ponto muito interessante. E realmente foi uma das coisas que eu pensei muito assim quando eu organizei o repertório do projeto Um Novo Tempo, para que eu pudesse trazer realmente isso para as pessoas. Porque a gente vê que a grande parte dos artistas, né, do meio gospel, infelizmente estão pendendo muito para algo mais apelativo no que tange a agradar o público, agradar as massas. E estão deixando um pouco de lado a essência do evangelho, né? Estão deixando um pouco de lado a Bíblia, aquilo que realmente provém de Deus. E eu acredito que isso é o que vai fazer a diferença e vai destacar não só a mim, mas como a todos aqueles que estão ingressando no louvor. Deus está levantando muitas pessoas com essa roupagem, digamos assim, nova, né? Trazendo algo que é antigo, valores conservadores da Bíblia, mas de uma maneira nova na nossa geração, que é algo necessário, né? A gente precisa cada vez mais ter pessoas que pregam a mesma mensagem que Pedro pregava, né? Que Paulo pregava, que João pregava. Não é só sobre amor, mas é sobre justiça. Não é só sobre graça, mas é sobre renúncia É também. verdade. E isso falta, né? E realmente é algo que eu tenho no meu coração, assim como uma missão de vida. Poder, através da música, daquilo que Deus me deu, transmitir uma mensagem que transforme, que confronte as pessoas para que haja uma transformação na vida delas, assim como Jesus me transformou. Porque mesmo crescendo dentro da igreja, eu digo que você, quanto mais sabe da Bíblia, quanto mais você mergulha na presença de Deus, mais você entende que você não é nada, que você não sabe nada e que você precisa cada vez mais de Jesus Cristo. Era assim com os apóstolos. E hoje a gente vê pessoas que, no raso, já cresce um pouco, né? Já acha que sabe tudo de Bíblia, domina tudo sobre a palavra, e não é assim. Né? Você vê que existia uma grande humildade, um grande temor ao falar acerca de Jesus pelos apóstolos,
E é algo que muitas vezes a gente não tem hoje. As pessoas, elas perderam um pouco desse temor. E é justamente a isso que eu me oponho e por isso que Deus colocou esse projeto no meu coração. Eu tenho certeza que ele vai levantar muitas pessoas ainda para viver essa realidade aí no Brasil e fora do Brasil também. Com certeza. E eu vou fazer a ponte para você vir aqui para Joinville. Pode cobrar Show! de mim isso aí. Pode cobrar de mim isso aí. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não Amém. vou, eu não vou fazer promessa, né? Porque o crente tem que ser sim, sim, não, não, né? Mas Certeza. pode contar comigo aí que eu vou fazer essa ponte para você vir para cá, pra estar em Joinville aqui. Nós vamos adorar a Show! Deus junto lá. Ser benção poder estar participando aí. Amém. Eu quero só acrescentar uma coisa ali que você falou, o que eu acho muito importante nós falar aqui. Esse Uma das coisas que Deus ele faz na nossa vida, quando a gente busca realmente, mergulha na presença de Deus, mergulha na palavra de Deus, né? E aí Deus ele te dá a direção. Quando a gente busca Deus, ele te dá a direção para muitas coisas. E uns ele projeta de uma maneira rápida, assim, né? Vamos dizer assim que você é um cantor. Então Deus ele vai te projetar numa, vamos dizer assim, numa maneira bem rápida, para que você tenha bastante portas abertas e as pessoas te conheçam de uma forma rápida, bem rápida, né? E outros nem tanto. Vai que nem vamos voltar a falar da escada, né? Vai degrauzinho por degrauzinho ali, tranquilo, né? Mas vai chegar lá. E muitos nessa fase que ele está ali, vamos dizer assim, uma linguagem aí não é uma linguagem cristã, né? Mas é uma linguagem, vamos dizer, mundana. Quando ele chega no estrelismo dele ali, ele perde uma das qualidades que todo mundo que encontra com Jesus Cristo devia de ter e não devia de perder, né? Porque o caráter de Cristo tem que refletir em nós, certo? Quando a gente encontra realmente com Cristo. Então, o que eu tenho visto assim, Juan, e eu volto a falar aqui disso aqui, que eu acho muito importante, né? Eu tenho vivenciado isso daqui, que algumas pessoas que você olha lá, por exemplo, no Instagram, ontem ele não tinha nenhum seguidor. Aí Deus começa a abençoar, começa a abrir porta, começa a cantar em determinados lugares que dá projeção para ele, e aí ele começa a excluir outras pessoas que eram amigo dele, vamos dizer assim, né? E aí ele já começa a mudar de nível de relacionamento. Agora eu estou aqui em cima, né? Eu não posso mais dar atenção para aqueles ali que são de baixo, entende? O estrelismo, né? O ego inflamado. Então, perdeu a humildade, perdeu já Exatamente. perdeu o foco já de o que é ser um cristão, né, de o que é ter o caráter de Cristo na sua vida. E eu volto aqui a falar da tua pessoa, né? Pela tua projeção que você teve, tudo, né? Quando eu mandei lá no Instagram, eu confesso para você que eu pensei assim, ó, eu vou mandar pro Juan, né, pro cantor Juan ali, uma mensagem, mas eu não vou esperar muito retorno, não. Né? Vou mandar por mandar. Se Deus achar que vai somar, né, que vai contribuir aí para esse projeto nosso, Sim. amém. Ele vai retornar e vai dar certo. E não é que deu certo? Então, por que eu digo isso? Pelo nível da tua projeção que Deus te projetou, né, a nível nacional, ficou bem conhecido no Brasil aí por todo mundo, né? Uma boa parte daqui do pessoal que acompanha o programa do Raul Gil aí conhece você, né? Já viu na televisão, né? E podia esperar o contrário, né? A resposta de você, né? Você podia até olhar ali e ter ignorado, né? Por você estar, né? Num nível, vamos dizer assim, né? De conhecimento pelas pessoas, né? Sendo conhecido pelas pessoas diferente, né? Eu não vou dar atenção para esse desconhecido. Então, eu volto a falar aqui da humildade, né? Isso aqui é muito importante a gente dizer que as pessoas, muitos têm perdido a humildade, têm deixado de lado essa qualidade, né? Que vem do nosso Jesus Cristo, né? Uma das coisas muito importantes que vai te projetar é a humildade, né? Porque se a gente deixa de ser humilde, parece que muitas pessoas esquecem, né? Que Deus está te olhando, Deus está te observando, né? Então esquece disso. Eu vou ignorar aquela pessoa ali, eu vou ignorar esse irmão aqui, eu não vou atender aquele irmão ali, eu vou atender esse daqui porque isso aqui vai me projetar melhor, né? Então, e eles esquecem que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está olhando tudo, né? Então, eu volto a falar aqui dessa humildade, né? Que, na minha opinião, uma das características ou qualidade que todo aquela pessoa que quer ser usado por Deus tem que ter
né? E que tem que refletir nele, né? E aí eu consigo enxergar em você essa humildade de Cristo que continue assim sempre, né? Disposto a fazer, né? A obra de Deus, ser humilde, essa pessoa humilde, né? Que você tem sido aí, agrega muito, vai agregar muito no teu ministério. Amém, com certeza. Vamos, você quer pontuar alguma coisa nesse sentido que eu vou fazer uma pergunta sobre as músicas lá para nós conhecer mais das tuas músicas aí. Show. Então, algo muito importante que você falou acerca de humildade, né? E isso é uma coisa que eu já vivenciei, né? Já experienciei de você ver artistas que são referência na música gospel, mas que perderam a essência. E não adianta você ser referência sem ter essência. Você está distante daquilo que Deus planejou para sua vida. E eu hoje, sim, eu posso dizer que eu tive muita projeção, né? Já alcancei muitas pessoas. Como a gente estava conversando antes, tem vídeos meus aí no programa do Raul Gil que já ultrapassaram, se eu não me engano, 600 mil visualizações. E cantando música clássica, né? Que não é um estilo tão popular assim aqui no Brasil. Mas o que que acontece? Eu ainda não cheguei, né, onde eu almejo, onde eu creio que estão as promessas de Deus para minha vida. Então, digamos que eu estou vivendo esse momento de transição ainda, mas é uma questão de você ter fé, de você ter realmente esperança naquilo que Deus colocou sobre a tua vida, né? Até aqui, o Senhor, ele sempre me direcionou e tudo aquilo que Deus me prometeu aconteceu, porque Deus, ele não é homem para mentir, né? Deus honra aquilo que ele promete. E Deus prometeu que me colocaria num programa de televisão. Deus marcou o dia que eu começaria a ter a carreira ali com uma dupla. Antes de terminar a dupla, Deus usou uma pessoa para falar comigo que a dupla terminaria, que Deus me direcionaria para outras áreas. Então, todos os caminhos que eu fui trilhando ao longo da minha vida, e por isso que eu falo de estar debaixo das mãos de Deus. Não é apenas de você, eu orei, estou sentindo paz, glória a Deus. Cara, espera a resposta de Deus para a sua vida, né? E eu acredito que essa foi, com certeza, assim, disparado o fator que fez eu alcançar aquilo que eu já alcancei e com certeza vai ser determinante para mim chegar aonde Deus tem me prometido, né? Ao longo da minha vida, aonde Deus tem me direcionado. E a questão da humildade ela é muito importante. Deus sempre me cobrou muito isso. Deus sempre usou pessoas para falar isso para mim acerca da humildade e eu vejo que, assim, é uma questão muito polêmica, porque hoje você vê realmente pessoas que são referência e que perderam a humildade. Então, aí, como que você consegue transmitir uma mensagem de Jesus, que era uma pessoa que, na época dele, a gente pode usar esse termo, Jesus, ele era famoso na época dele. Aonde Jesus ia, ele arrastava multidões. Jesus era conhecido das pessoas importantes da época, os fariseus, os saduceus. Jesus era conhecido pelos zelotes. Jesus era conhecido pelos imperadores daquela região. Então, Jesus ele era uma pessoa que aonde ele passava, as pessoas sabiam que ele estava ali, porque ele carregava consigo o poder, né? E aquelas pessoas talvez não sabiam disso, mas Jesus ele era o Filho de Deus. E depois, né, quando houve realmente uma evangelização maior ali na Judéia, que as pessoas se deram conta daquilo, as pessoas entenderam quem Jesus era, a gente vê realmente que muitos se arrependeram, muitos se converteram. Ao ler Atos dos Apóstolos, a gente vê que, apesar de haver uma grande perseguição, um grande número de pessoas se voltou para o cristianismo, porque o que acontece? Eles viram, né? Muitos presenciaram Jesus retornando para os céus. E quem não presenciou pôde ouvir isso de muitas pessoas. Então aí houve uma grande validação, né? Então ali você vê que as pessoas elas entenderam quem Jesus era. E mesmo Jesus sendo famoso, digamos assim, né, tendo muita projeção, ele nunca deixou de ser humilde. Ele sentava para comer com os cobradores de impostos, ele conversava com quem era doente, com quem não andava, com quem não enxergava, com quem era desprezado. Assim como ele também sentava na mesa de pessoas ricas, assim como ele também sentava na mesa de pessoas importantes, Jesus ele não fazia acepção de pessoas. E isso são valores que, infelizmente, hoje em dia eles estão se perdendo. A gente vê que grande parte das pessoas que estão lá no topo, que eram para realmente ser um exemplo, que eram para realmente mostrar para as pessoas do mundo, olha, nós cristãos somos diferentes. Nós podemos ter visibilidade, podemos ter dinheiro, podemos ter fama, podemos ter sucesso, mas nós não perdemos a essência de Deus. Nós continuamos servindo a Jesus Cristo
igual a gente servia lá no começo. Nunca saímos do primeiro amor e continuamos sendo humildes. Mas o que acontece é o oposto. Infelizmente, essas pessoas ganham projeção e mudam, né? Como você falou, largam amizades e começam a ter relacionamento com outras pessoas só por grau de importância. Isso é um absurdo. Jesus, uma hora ou outra, infelizmente, né, talvez quando essas pessoas perceberem vai ser tarde, mas uma hora ou outra Deus ele corta, porque a glória, a Bíblia ela é muito clara, a glória ela é somente para Deus. Se você é um artista do mundo, você já está, querendo ou não, você já está ali fazendo uma exaltação àquilo que é mundano. Então Deus não é o teu pai. Se você é um artista do mundo, Deus não vai te cobrar absolutamente nada. Mas se você é um cristão e você está ali adorando a Deus e levando a mensagem de Cristo, você está mostrando Jesus para as pessoas. E se você não testifica, não é exemplo daquilo que você está cantando, daquilo que você está pregando, uma hora ou outra Deus vai cortar. Deus vai mostrar que você não era aquilo que você falava que as pessoas tinham que ser. Porque Deus ele não trabalha com essa questão de honra dividida. A honra é apenas para ele. Né? Nós não podemos tomar para nós aquilo que é de Deus. E eu acredito que esse é um ponto muito importante que a gente precisa pensar. Né? É algo muito difícil, porque quanto mais projeção você ganha, mais elogios você recebe, mais carinho das pessoas você tem. Então, querendo ou não, se você não tiver sabedoria, se você não tiver preparo, se você não tiver ali muito firme com Deus, você vai cair. Você vai deixar o seu ego inflamar e a tua carne vai falar mais alto. Isso é visível. Mas quando você está firmado com Deus, nada que vem desse mundo consegue corromper o teu coração. É verdade. Muito legal essa tua colocação aí. E a Bíblia diz também, né, que Deus abate o soberbo, né? A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Então não adianta a gente achar que é alguma coisa, né, só porque a gente tem fama, sucesso, né? Se lá na frente Deus ele vai uma hora ele vai chegar face a face contigo e vai ter uma conversinha com você e aí ele vai Exatamente. te Tudo é mostrar qual que é cobrado. o caminho. Qual que é o caminho, né? Vamos lá. Vamos falar das tuas músicas. Você é compositor também, Juan? Sou compositor, tenho, olha, não vou te falar um número porque talvez se eu chutar aqui eu vou estar errando aí, mas tem algumas músicas aí que eu... Vamos ver se você ganha do cantor Éder Carvalho. Ah, Ele, daí, ele, ele, aí ele você fez tá me complicando. 200 músicas ele tem. Meu Deus. Não, não chegou nesse nível aí. Eu devo ter, acho que prontas, assim, com melodia e letra, algo em torno aí de umas 10 a 20 músicas. Não chega a 200, não. Ainda sou muito novo para chegar nesse nível aí. Mas é uma área, assim, que Deus, ele costuma trabalhar bastante na minha vida, né? Porque Deus, ele já me deu música em sonhos, Deus já me deu música, às vezes brincando aqui com violão, Deus já me fez sonhar com melodia e eu coloquei a letra, Deus já me deu letra e eu coloquei a melodia. Então, eu digo que cada louvor é uma experiência, né? Tem músicas que eu conto experiências que eu vivi com Deus e que, quando eu vou ler, eu falo, poxa vida, mas eu já ouvi testemunho de outras pessoas que viveram isso também, né? Então, com certeza, vai ser algo que, quando realmente for lançado, vai agregar muitas pessoas e as pessoas vão falar, poxa, é a realidade que eu já vivi, é a realidade que eu estou vivendo agora, né? Mas a grande maioria das músicas realmente elas têm uma linguagem mais de adoração, né? Não são tão focadas em experiências. Tem músicas que são experiências minhas com Deus, mas grande parte das músicas são presentes de Deus para mim. Deus me dá um versículo, me dá uma direção e vou lá e escrevo, coloco melodia, enfim. Mas nesse trabalho agora, que é um trabalho aí relacionado também ao projeto Um Novo Tempo, são 3 canções que a gente vai estar trabalhando. Não vou poder dar muito spoiler, mas assim, para quem quiser acompanhar melhor, para quem quiser estar por dentro, data de lançamento, para quem quiser ver absolutamente tudo, é só seguir lá o meu Instagram, que é @cantor Juan Pablo, o nomezinho tá aqui embaixo, ó, cantor Juan Eu vou Pablo deixar na descrição FR. também. Vai botar na descrição, fechou. Só seguir lá, @cantor Juan Pablo FR. E lá eu vou estar trazendo todas as novidades aí de lançamento, a data do lançamento, onde que vai ser, como que vai ser, para você que quiser acompanhar melhor. E para quem também gostar, já vou aproveitar para fazer meu merchan aqui, né? Para quem quiser aproveitar para acompanhar o meu trabalho, quem me assistiu no Raul Gil, você que quer conhecer um pouquinho melhor a história do Juan, é só me acompanhar lá no meu Instagram, que eu estou diariamente postando coisas por lá também. Aquela tem uma canção
no teu Instagram, eu só não vou me recordar o nome da música agora, mas você sabe o nome daquela música lá que você tem um clipe que você fez? Dessa glória? Desça a Glória. Essa é a composição Isso. tua, né? Essa aí, na verdade, ela não é uma composição minha. Ela é a gente pode dizer que ela é uma tradução de uma música, que é uma versão, melhor dizendo, não versão de uma música em inglês, mas ela foi gravada por mim, então eu tenho, querendo ou não, ali os direitos daquele videoclipe ali. E quem quiser, inclusive, acompanhar, tá no meu canal do YouTube também, Cantor Juan Pablo, bem fácil de encontrar. E tá lá esse clipe, se eu não me engano, já tá chegando aí a 30 mil visualizações. Foi lançado em 2021. Legal, que legal. 2021 foi lançada 2021. essa. Muito legal. Nós vamos mudar aqui um pouquinho agora da nossa conversa, do nosso bate-papo, visto, né, que você é um jovem aí, como eu falei, né, um jovem bem maduro, com uma mentalidade diferenciada já de muitos aí que a gente conhece. E vai ter muitos jovens que vai assistir aqui esse bate-papo, né? E uma das coisas que a gente tem visto aí é muitos jovens assim que estão na igreja sem relevância nenhuma. Eu também sou um pouquinho pesado com as minhas palavras assim, né? Mas é a maneira que Deus faz, né, em cada um, né? A gente a gente tem que falar aquilo que é verdade, né? Então assim a gente vê que muitos jovens hoje em dia assim eles estão na igreja e muitos até falam brincando, né? A geração Nutella, né? Fala, né? Qualquer coisinha ele sai da igreja, qualquer coisinha, eu já não participo mais do grupo, qualquer coisinha eu já não, né, não sento mais lá com os jovens, porque o pastor olhou torto para mim. Tudo é motivo para ele sair da igreja, né? Tipo, geração Nutella, né, que o pessoal fala aí. Mas assim, na tua opinião, Juan, o que o jovem ele precisa fazer hoje para se tornar relevante? O jovem cristão, né? Nós estamos falando aqui de cristão, né? Ou aquele que já está com a sua mentalidade, né? Querendo, eu vou para aquela igreja tal porque eu gosto de lá, né? O que eu preciso fazer? Então, o que o jovem cristão ele precisa fazer para ele se tornar relevante diante desse cenário, né? Que a gente está vivendo hoje no Brasil? É, não cabe aqui nós falar, né? Mas esse cenário político que a gente está vivendo aí, essas coisas de ruim que vem acontecendo, né? A gente está recebendo notícias também aí de fora, que para mim é tudo cumprimento da palavra de Deus, né? Uhum. Mas na tua visão, assim, o que o jovem cristão ele precisa fazer para se tornar relevante nesses dias que nós estamos vivendo aí? Bom, aqui eu posso colocar algo que o meu pastor Cristiano, aqui da Mais de Cristo Araranguá, ele sempre fala muito, ele frisa muito para a gente que é da equipe do Louvor, para a igreja em si, ele fala muito sobre a questão do primeiro amor. E talvez, né, as pessoas vão perguntar, mas o que tem a ver o primeiro amor com, né, com relevância? O que tem a ver o primeiro amor com relação ao que está acontecendo hoje no mundo? E eu vou utilizar algo que ele fala muito. Depois que você ora, você consegue sair por aí batendo nas pessoas, quebrando casas, depredando, né, patrimônio público, sendo uma pessoa ruim. Depois que você ora, depois que você teve ali um momento com Deus no seu quarto, será que você realmente consegue sair e pecar? Será que você realmente consegue ser uma pessoa ruim, uma pessoa mal educada, uma pessoa grossa, uma pessoa ignorante, arrogante, prepotente com outras pessoas? Se você teve um encontro genuíno com Deus, se Deus realmente estava ali com você, no seu quarto, você estava orando, eu acredito que isso não vai acontecer. Você vai sair do seu quarto transmitindo a luz do Espírito Santo. E é exatamente aí que está o grande problema. Por que hoje os cristãos, principalmente os jovens, por que hoje os jovens eles não estão vivendo ainda a plenitude das profecias de avivamento que tem para o nosso país? Por que hoje os jovens eles não alcançaram aquilo que Deus realmente quer para essa nação? Porque os jovens não estão vivendo o primeiro amor. Hoje, a gente vê muito jovem que está mais focado em namoro do que em viver uma vida com Deus verdadeira. Está muito mais focado em mostrar para as pessoas algo que é bom, que é a vida com Deus, mas não vive aquilo de verdade. Então acaba se tornando uma mentira. Você acaba vivendo uma mentira, colocando uma máscara no seu rosto e vivendo uma mentira.
E eu acredito que aí está a raiz de todos os problemas no que tange aos cristãos, aos jovens. Eu penso que um povo, quando ele realmente está no primeiro amor, não existem barreiras para aquele povo. Se eu, né, se você, se os jovens do Brasil, os jovens cristãos, realmente viverem o primeiro amor, eu acredito que não vai ter limites para aquilo que Deus pode fazer e derramar sobre a nossa nação. Eu acredito que por mais que haja o pecado, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então pronto, isso já basta. Eu acredito que se a gente realmente estiver firmado em Deus, firmado na palavra, vivendo aquilo que Deus quer e não aquilo que a gente quer, a gente vai alcançar os planos e os projetos de Deus e vai ter um cenário de relevância. Porque o que acontece hoje? Hoje muitos cristãos eles vivem de fachada. Hoje muitos cristãos apenas falam sobre Jesus, mas não vivem aquilo que falam, não vivem aquilo que pregam. E é muito difícil você viver aquilo que você prega, porque hoje o mundo é muito convidativo. Você citou coisas muito interessantes. Hoje o cenário político, hoje o cenário cultural do nosso país, ele é um cenário completamente errado, completamente distorcido do que é o correto. Se você pegasse um brasileiro que viveu ali por volta do ano 1920, 1930, por aí, e trouxesse ele para a realidade do nosso país hoje, ele falaria, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Porque houve uma inversão de valores, um acréscimo de uma cultura que sabe-se Deus de onde que veio, né? Realmente uma cultura de trevas, né? Uma cultura satânica que está perdurando aí no nosso país, que está levando os jovens. Mas por que está direcionando, inclusive, muitos jovens da igreja, muitos jovens que batem no peito e falam, eu sou cristão? Por que está levando muitos jovens? Porque não tem primeiro amor, não ama Deus de verdade, não ama a Bíblia, não abre a Bíblia, deixa ela no Salmo 91 parada na estante, né? São jovens que não têm uma vida com Deus, não tem um momento de intimidade com Deus. Quando vai orar, só pede bênção, pede dinheiro, pede um carro novo, pede uma esposa, pede tudo quanto é coisa, mas não é capaz de pedir para Deus transformar a vida, transformar o coração, dar uma mente renovada. E aí está o grande problema, porque isso são sinais, são indícios de uma geração que está distante do primeiro amor. E essa é uma profecia da palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é exatamente isso que a gente está vendo hoje. O amor das pessoas está esfriando. E aonde não existe amor, existe a ausência de Deus. Aonde existe a ausência de Deus, qual é o lugar que mais tem ausência de Deus? É o inferno. E é exatamente o que acontece com as pessoas hoje. As pessoas estão sendo templo de trevas porque estão deixando o ódio entrar no seu coração pela falta de amor, pela falta de amar a Deus, de amar as pessoas. Os dois mandamentos que Jesus nos deixou, eles são a chave para que a gente venha conquistar, são a chave para que a gente venha obter vitória, são a chave para que a gente venha alcançar vidas aqui na terra, que é ama teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Se todo cristão aplicasse isso, eu acredito que a gente viveria um cenário completamente diferente do que a gente vive hoje. Pensa comigo, quando a igreja teve o seu início, né, a igreja primitiva, olha como era a realidade dos primeiros cristãos. Eles morriam por acreditar em Deus. Eles eram mortos, eles realmente eram perseguidos por pregar a palavra. Hoje em dia, virou modinha você acreditar em Jesus. Virou modinha você dizer que é crente. Por quê? Porque hoje o crente ele tem uma vida de liberdade. Infelizmente, perderam-se valores que não deveriam ter sido perdidos. Às vezes a gente se prende muito à parte de costumes, de ritos e de coisas que não vão levar ninguém para o céu e esquece da essência do evangelho. Esquece da renúncia, que tem que ser feita todos os dias, renunciar ao pecado. Esquece do amor ao próximo, não só ao próximo que te ama, mas ao próximo que te odeia também. Esquece de amar a Deus sobre todas as coisas. Diz que ama a Deus, mas na primeira oportunidade sai da igreja. Diz que ama a Deus, mas acontece alguma coisa, tá xingando Deus de todas as formas possíveis. Aonde que isso é amar a Deus sobre todas as coisas? Não é. E é justamente por isso que a gente vê cristãos, principalmente os jovens, que são a nova geração da igreja, distantes de Deus. Os jovens estão distantes de Deus porque não tem primeiro amor. Eles estão longe daquilo que é o ideal. Eles estão longe daquilo que é o plano, o projeto de Deus para a nossa nação e num contexto geral. Eu coloco o mundo todo nesse contexto, mas dando um panorama da nossa nação,
há uma corrupção de valores muito grande. Então, para você vencer isso, você precisa realmente estar firmado em Deus. Precisa viver o primeiro amor, que é você. O primeiro amor, ele pode ser definido como aquele amor que você não mede esforços, sabe? Para absolutamente nada. Você ama Deus e o que tiver que fazer por Deus, você vai fazer. Se você tiver que dar sua vida por Deus, você vai dar sua vida por Deus. Se você tiver que conviver com pessoas que muitas vezes, inclusive, falam mal de você, que maltratam você, porque Deus está mandando, você vai fazer isso. E hoje perdeu-se esse costume. Hoje a gente está indo muito naquela parte do olho por olho, dente por dente, mas, gente, isso é lei. A gente não vive mais pela lei, a gente vive pela graça. Jesus, ele é claro, ele não veio para abolir a lei, mas quem está em Jesus não está na lei. E se a gente está na lei é porque a gente não está em Jesus, então não tem salvação. É algo muito complexo, mas eu acredito que a chave de tudo para mudar o patamar, o cenário do nosso país, realmente é as pessoas, os jovens, essa nova geração, se voltar a Deus e realmente viver o primeiro amor, viver a Bíblia como ela tem que ser vivida, viver uma realidade com Deus como realmente tem que ser. Muito legal a tua colocação. Eu vou acrescentar algo mais para ficar bem edificante aqui. Além do primeiro amor, o verdadeiro encontro com Deus. O que eu vejo assim também na igreja muito, a gente fala do contexto da igreja, né? Porque a gente vive na igreja, né? A nossa alegria está na igreja, né? A gente sempre está na igreja, adorando, buscando a Deus, orando, enfim. Eu acho que para muitos jovens, Juan, não sei se para você também, mas eu vejo assim que falta o verdadeiro encontro. Porque muitos jovens, o que que eles dizem? Se você chamar eles num particular, longe dos pais, e perguntar para cada um deles, por que que você vai na igreja? Ah, porque meu pai quer que eu vá na igreja. Por que que você vai na igreja? Ah, eu vou lá para não deixar meu pai triste, né? Minha mãe triste, porque eles gostam de igreja, então eu tô lá também. Quando, quando você vai ver, eles estão ali, mas a mente deles não está ali. E Uhum, eles nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. E até um ditado que diz, né, que filho de crente não é crente. Ele precisa aceitar Jesus. Ele precisa ter exatamente. aquele realmente encontro com Jesus, né? E se a gente for pegar a passagem bíblica de Paulo indo para a cidade de Damasco, prender os cristãos, né, ele tinha uma mentalidade. O que era? Era prender os crentes, era matar, era, né, acabar com aquele negócio de Jesus Cristo, né? De seguidores de Cristo. Só que quando ele vai chegar na cidade, ele tem um encontro verdadeiro, verdadeiro com Jesus Cristo, né? Jesus encontra com ele e começa todo aquele cenário ali, Atos, né, capítulo 9, começa aquela conversa, aquele bate-papo né, de Jesus com Paulo e muda ele radicalmente, né? Já não é, depois que Jesus encontra com Paulo, mudou ele radicalmente. Ele cai por terra, fica cego, né? Tem toda aquela história que você já sabe. E depois Paulo não é mais agora aquela pessoa que ele era, aquele homem que foi para prender, que foi para matar os cristãos. Né? Agora ele foi agora se tornou um seguidor de Cristo também agora. Né? Agora ele vai pregar a palavra, agora ele vai sofrer por Cristo também, né? Então ele teve um verdadeiro encontro e aonde ele ia, ele contava aquele testemunho, né? De que porque ninguém acreditava mais nele, né? Todos viam ele como aquele Saulo, o Saulo né, o Saulo de Tarso, que mata, que prende, o Saulo temido. E agora ele tem que mostrar que ele não era mais aquela pessoa, né? Não, eu tive realmente um encontro com Cristo, e, sim, né, ele se encontrou comigo na cidade de Damasco e ele conta todo aquele testemunho dele, né? Por quê? Porque ele teve o verdadeiro encontro com Jesus, né? Eu acho que para muitos jovens falta isso, falta o verdadeiro encontro, porque eles não têm testemunho de, de cristão, vamos dizer assim, né? Se você perguntasse, qual que é a tua história com Cristo? Quando foi teu encontro com Cristo? Ele não é que ele precisa saber a data, né, que ele aceitou Jesus, que ele encontrou, mas qual que é a tua história de conversão? Então, muitos também precisam, né, além do que você falou, que eu acho muito de extrema importância para quem está ouvindo nós aqui, né, jovens, adolescentes, enfim, todos que vão assistir, o primeiro amor, como você falou, a gente está disposto a fazer tudo por esse primeiro amor, né? E depois o encontro genuíno, verdadeiro com Cristo. Eu acho que assim nós teríamos jovens muito relevantes para os dias de hoje, não com essas mentalidades, né, que a gente vê muitos aí se perdendo.
Mas foi muito interessante que tu colocou aí. Vamos seguindo então aí no nosso bate-papo aqui. As horas já vão Sim. passando, quando a gente vê, ó, já deu quase uma hora de bate-papo aqui. Olha que legal. Já, quando a conversa é boa, flui, você nem vê passar o Olha, tempo, né? que legal. Vamos lá. Mas já vamos caminhando aqui já para. Não quero, né? Talvez você tenha seus compromissos também aí. Vamos finalizando já aqui. Uma pergunta muito importante. Acho que para todo ser humano devia de ter isso com ele. Eu quero perguntar para você também aqui, já caminhando para o fim do nosso bate-papo aqui. Qual é o legado que você quer deixar? A gente faz planos, a gente tem sonhos, a gente projeta muitas coisas, mas a gente precisa deixar algo, né, em cima de tudo isso, para que outras pessoas que estão se espelhando em você, que seguem você, né, o que que você vai deixar? O que que você quer deixar? Que legado você quer deixar para essas pessoas que te acompanham? Essa é uma pergunta muito interessante e realmente que acredito que para qualquer um, né, que ela é feita, ela vai fazer essa pessoa pensar e repensar e tentar trazer a sua melhor resposta, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo para Deus, né? Eu quero realmente ser um espelho de Cristo aqui na Terra. Eu acredito que esse é o principal legado, o principal objetivo que todo cristão tem que ter, espelhar a Cristo. E eu acredito que Deus ele dá dons para cada um de nós para que a gente use isso para o evangelho, né? Deus ele nos preenche com dons, com habilidades, com virtudes para que a gente possa usar isso em prol do evangelho. E com certeza absoluta para mim, o maior legado que eu quero deixar assim, inclusive em concordância com Davi, em concordância com Pedro, em concordância com Paulo, que são dois dos apóstolos que eu tenho grande admiração, é de você ser uma pessoa que realmente vai até onde for preciso por Jesus. De ser aquela pessoa que realmente traz a verdade com coragem, mesmo que pague um preço por aquilo, né? E Davi, a gente pode ver isso em Davi a partir do momento que ele não se corrompe, mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, que era alguém que estava perseguindo ele não faz isso. Davi ele é um exemplo de um homem íntegro e por causa disso ele alcança o reinado. Pedro, mesmo sendo perseguido, mesmo estando em um contexto onde os judeus odiavam Pedro, os romanos odiavam Pedro, mesmo assim, o apóstolo Pedro continua a pregar a palavra de Deus com firmeza, né? Inclusive, essa era uma das virtudes da pregação de Pedro. Pedro, por ser aquele homem mais bruto, mais rústico, ele trazia essa mensagem mais firme, mais pesada, mais confrontadora, gerava esse confronto nas pessoas, mas aí as pessoas falam, poxa vida, mas então essa mensagem não agradava, não ganhava almas. Aí você vai ler a Bíblia, você vai ver que em uma pregação Pedro ganhou 5.000 almas. Então é justamente o oposto do que acontece hoje em dia. Pregações que massageiam muito o ego das pessoas, esquecem de falar a verdade de Deus, esquecem de pregar sobre renúncia. E Pedro era justamente o contrário disso. Eu me espelho muito em Pedro, em trazer esse legado de alguém que, com coragem, prega a mensagem de Deus exatamente como ela é. E a mesma coisa de Paulo, que mesmo por várias vezes sendo preso, nunca alterou o seu discurso. Continuou sempre com a mesma pregação, sempre pregando diretamente, sem dar voltas, sem pensar, poxa, eu preciso agradar o fulano, preciso agradar o ciclano, preciso agradar a igreja de Colosso, preciso agradar a igreja em Éfeso, preciso agradar a igreja tal, tal, tal. Não, Paulo, muito pelo contrário, ele sempre foi um apóstolo que trouxe uma mensagem muito igual, muito consistente, muito constante. Se você for parar para analisar ali o Novo Testamento, você lê as cartas, as epístolas de Paulo, você percebe que a linguagem ela é a mesma, ela não muda. O temor e o teor e a maneira como Paulo ele é incisivo a tratar dos temas, ela é a mesma. E eu acredito que esse é realmente o maior legado que eu quero transmitir para as pessoas. Ser alguém que, com coragem, fala, canta e vive a realidade bíblica como ela deve ser vivida. Porque é algo que eu vejo que está em falta hoje, né? A gente vê poucos cristãos fazendo isso. Eu acredito que Deus ele não vai levantar mais do mesmo. Deus ele não vai pegar pessoas que hoje não são nada, assim como eu, e colocá-las em outro nível, em outros patamares de visibilidade, sendo que elas vão fazer aquilo que já está sendo feito. Não faz sentido.
Eu acredito que quando Deus levanta uma pessoa, quando Deus entrega visibilidade para alguém, Deus está querendo que aquela pessoa seja diferente. Deus está querendo que aquela pessoa faça algo novo, faça algo que realmente transforme a visão das outras pessoas. E para isso, nós precisamos entrar em oposição a tudo aquilo que não é bíblico. Precisamos entrar em oposição a tudo aquilo que não provém de Deus. E para que isso aconteça, a gente precisa ter coragem, precisa ter fé, precisa ter determinação e principalmente lutar para deixar esse legado de ser alguém que com coragem vive a verdade acerca do Evangelho de Cristo. Muito legal. Que seja assim, né? Na tua vida, teu Amém. ministério, que você possa sempre Amém. resplandecer, né, o caráter de Cristo, que é o que basta, né? A gente Amém, refletir igualmente. um pouquinho de Cristo da nossa vida para os outros, isso que já está bom demais, né? Com Bom, e aí certeza. você falando ali de Pedro, né, da pregação de Pedro ali, que agregou, salvou, né, 5.000 almas ali, é interessante que Pedro não precisou perguntar, né, ó, tá, a oportunidade está aberta aqui, se você quiser chegar aqui, né, Jesus vai te salvar. Não, eles perguntaram, né, o que faremos nós? Né, Pedro pregava, mesmo a mensagem sendo dura, e eles perguntaram para Pedro, né, mas o que nós vamos fazer agora? Né? Então, daí Pedro fez o convite. Então, ele entrega a vida para Jesus. Né? E hoje nas igrejas, muitas pessoas, você tem que fazer o convite, você tem que fazer o apelo, né? Ó, a oportunidade está aberta, não deixe para amanhã, que você pode fazer hoje, né? Então, e às vezes a gente tem que pregar, às vezes não, sempre nós temos que pregar a palavra, doa quem doer. Você falando a Exatamente. palavra de Deus, não se preocupe com o que os outros vão falar, né? Mas pregue a palavra de Deus como ela realmente é, né? Exatamente. Muito legal essa colocação esse exemplo que tu deu, né, de Pedro ali. Então vamos deixar então agora, Juan, uma mensagem final. Quero que você deixe uma mensagem final aí para todos que vão ficar conosco aí nesse vídeo, que vão assistir, uma mensagem livre, o que você quiser falar aí de recado para o jovem, adolescente, adulto, velho, em geral. Então, aqui eu quero aproveitar para falar para você que tem sonhos, assim como eu, você que tem objetivos, você que quer crescer em qualquer área da sua vida. Coloca Jesus na frente de tudo, tenha Jesus como prioridade na sua vida e todas as coisas elas vão acontecer de um modo natural. E talvez você esteja perguntando, Juan, por que você está falando isso? Porque eu sou testemunha exatamente dessa realidade. Eu nunca precisei fazer as coisas longe da vontade de Deus, nunca precisei fazer as coisas distante daquilo que Deus quer para mim, para viver aquilo que Deus me prometeu. Então, se você tem sonhos, se você tem planos, em primeiro lugar, agrada a Deus, faz aquilo que Deus quer e Deus vai te entregar tudo isso. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. E em segundo lugar, não liga para aquilo que as pessoas pensam, não liga para a opinião das pessoas, porque se a gente for parar para analisar, muitos estavam contra Jesus. A maioria era contra Jesus, queria só um milagre, mas depois que recebia o milagre, foi lá na cruz para gritar crucifica. Então entenda que aquele que realmente está do teu lado a todo tempo é Jesus Cristo. Nele você pode depositar a sua confiança. Então não tenta agradar as pessoas, agrade a Deus. Se profissionalize naquilo que você quer viver, na realidade que você quer alcançar, mas entenda que se Deus colocou um dom nas tuas mãos, você não vai conseguir fugir daquilo que Deus já preparou para você. Talvez muitas pessoas digam, poxa, eu queria ser tal coisa, mas eu não sou bom naquilo. Deus me deu uma outra habilidade. Então foca naquilo que Deus deu para você, porque aquilo que você sonha em alcançar através desse desejo, Deus vai te entregar. Então realmente foca em Deus, deixa um pouco de lado a opinião das pessoas e entenda que Deus ele está guardando o teu caminho, Deus ele é contigo e se você viver aquilo que Deus quer, conforme Deus quer, vão haver sim perseguições, mas você vai alcançar tudo aquilo que Deus já te prometeu e já preparou para a sua vida. Amém. Bom, pessoal, vocês que ficaram com nós aí até o final do vídeo, né, eu quero agradecer a todos. Deixa o like, compartilhe esse vídeo, divulgue, né, mostre para o teu amigo, para o teu avô, para tua tia. Eu tenho certeza que através do que foi conversado aqui, né, essa pessoa talvez precise ouvir, né, essa conversa. Algo de Deus vai tocar no coração dela que saiu daqui dessa conversa e ela vai ser Com transformada. certeza. Deixa o like, compartilhe, divulgue e nos ajude, nos dê essa moral aí para que possa atingir mais pessoas. Eu quero agradecer você, meu amigo Juan. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, por esse tempo que você cedeu aí para nós. Eu não tenho palavras, na verdade, para te agradecer,
mas eu tenho certeza que Deus vai te recompensar de uma maneira Amém. poderosa, uma maneira especial, porque isso aqui eu sempre falo que a gente podia estar falando de muitas outras coisas, né? Que não glorifica a Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas nós estamos fazendo uma coisa para glorificar o nome do Senhor Jesus na nossa vida, né? Para glorificar a Deus, e por isso que Deus está colocando pessoas para nos ajudar, para compartilhar suas experiências, né? Compartilhar aquilo que Deus tem dado, né, para vocês. Eu tenho certeza que lá na frente Deus vai abrir portas que você nem imagina no teu ministério, na Amém. tua Em nome vida, de né? A tua Jesus. família vai ser abençoada mais ainda do que Deus já tem derramado das bênçãos, e você vai poder testemunhar para muitas pessoas, né, que sem Deus a gente não é nada, como você sempre fala aí, né? Tem falado aí, sem Jesus não tem como, né? Tem que ter Jesus na frente, Jesus conosco, nós de mão dada, tudo vai dando certo. Muito obrigado, né, por esse tempo, então, pelo carinho, e vai ficar aqui agora a nossa amizade. Espero que possamos conversar mais vezes, e pode ter certeza que você vai vir aqui em Joinville. Nós vamos preparar aqui a ponte Amém. para você vir trazer o teu projeto para cá. Vai dar tudo certo. Muito obrigado. Amém, amém. Eu agradeço também, Manuel, pela oportunidade, pelo espaço e que Deus continue abençoando cada vez mais a tua vida, esse teu projeto que, como você falou, né? A gente podia estar aqui falando sobre qualquer outra coisa, a gente podia estar aqui falando sobre assuntos polêmicos, mundanos, coisas que não agradam a Deus, mas muito pelo contrário, a gente está trazendo aí a mensagem de Deus, e eu tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas, muitas pessoas vão ser tocadas, curadas, libertas, salvas realmente através desse vídeo, porque esse é o nosso propósito, né? Além do bate-papo, é com certeza você tocar na vida das pessoas. Então, mais uma vez, eu te agradeço pelo convite, espero que seja a primeira de muitas, e com certeza vai ser um prazer para mim poder estar indo aí em Joinville e levar o trabalho, o projeto Um Novo Tempo. Eu tenho certeza que ainda mais vidas vão estar sendo alcançadas por esse projeto. Mais uma vez, se você quiser me acompanhar, pode estar entrando aí no meu Instagram, vai ficar aí na descrição do vídeo, @cantorjuanpablofr. E lá eu estou sempre postando também mensagens, vídeos que com certeza vão te auxiliar no teu dia a dia, palavras de Deus, talvez seja a realidade que você está vivendo nesse momento. Então eu tenho certeza que vai te entregar um norte, uma direção acerca da vontade de Deus para a sua vida. Mais uma vez, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sempre. Eu senti de fazer algo aqui, Rua. Eu quero pedir para você, se você puder. Vamos encerrar esse nosso vídeo com uma oração. Você faz uma oração para todos que estão assistindo aí e a gente Com finaliza. Amém? certeza, Pode ser? com certeza. Vamos lá, então. Feche seus olhos aí, neste momento, vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu quero então neste momento, Pai, entrar na tua presença para, antes de mais nada, te agradecer por este momento, te agradecer por essa oportunidade, Pai, na qual nós podemos estar aqui adorando, exaltando, glorificando o teu santo nome, Pai, e tratando acerca da tua palavra, Espírito Santo. Que a tua presença, Papai, possa estar contagiando a todos que estão assistindo, Pai, essa gravação. Que ninguém venha ficar sem receber o teu toque, sem receber a tua presença, o teu Espírito Santo. Que haja cura, que haja libertação, que vidas venham ser completamente tocadas através desse vídeo, papai. Que através de algo tão simples e tão pequeno, o Senhor possa estar gerando, Pai, grandes testemunhos na vida de muitas pessoas, papai. Que muitos possam, a partir de hoje, começar a viver uma vida real contigo, papai. Que muitas pessoas possam realmente alcançar a plenitude daquilo que o Senhor preparou para a vida delas. E que todos nós venhamos viver os projetos do Senhor e contribuir com o grande avivamento que o Senhor tem preparado para a nação brasileira. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.